Essa aí veio pelo nosso Pix. Douglas Souto mandou: Fafá, vi na live que você tinha feito outros personagens além do Paladino Bruxo. Não quero perguntar nada. Queria só ver os outros 2 multiclasses que você tinha comentado. Fala, o Pix é assim, pediu, tá valendo. Então, além daquele Paladino Bruxo do último vídeo, agora eu vou apresentar outros 2 personagens que eu tinha feito. Personagens bem diferentes entre si, que vão ser interpretados de maneira diferente, inclusive vão ter funções diferentes dentro do combate. Mas primeiro eu tenho que explicar como eu me baseei para poder criá-los. Eu já tomei como padrão que o bruxo é de 3º nível, no mínimo. E para fazer essa multiclasse eu nem ia colocar vários níveis e um monte de coisa diferente. Então adicionei 2 niveizinhos, pronto. Já dá para criar um negocinho bem legal com 5 níveis. Justamente porque eu sou contra essa história de obrigatoriamente uma boa história tem que estar ligada a um personagem muito poderoso. Qualquer coisa eu vou deixar um link aqui desse outro vídeo que eu fiz explicando também. Um outro ponto importante é que eu usei somente o livro do jogador. Somente o livro básico. Já que tem muitas mesas que não aceitam tipo o Caldeirão da Taxa, nem o Guia do Vololo, nem outras centenas de homebrews que existem espalhado pela internet. Então eu fiz também um bruxo ladino e um bruxo bárbaro. Então vamos começar. Um bruxo de 3º nível, ladino de 2º. Um Drow. Ele era somente um ladino, até que ele fez um pacto com a Rainha da Noite, a fim de se tornar um grande assassino, valendo-se do medo e da intimidação para apavorar o coração de suas futuras vítimas. Porém, o inimaginável é que ele tem um bom coração, e buscando redenção do passado, ele faz questão de exterminar somente vilões. Aí já uma inspiração meio daquele personagem daquele seriado Dexter, o Dexter Morgan, que era um serial killer especializado em matar serial killers. Então, no final das contas, ele era malvado, matando a galera mais malvada ainda. Vamos lá pra ficha desse marotão aí. Ele, como o Droll, já ganha mais 2 de destreza e mais 1 em carisma, que são habilidades muito importantes pro bruxo. E como ele já tem 3 níveis de bruxo e 2 de ladino, ele já tem até acesso à magia escuridão, por causa da raça Droll. E ele vai ter acuidade com a Rapier, uma arma de 1d8, que pode ser muito bem utilizada para fazer ataques furtivos. E ele tendo feito o Pacto Feérico, ele já vai ganhar presença feérica, que o patrono concede a ele a habilidade de projetar a sedução e temeridade da presença da fada. Com uma ação você pode fazer com que cada criatura num cubo de 3 metros centrado em você faça um teste de sabedoria com CD igual a da sua magia de bruxo. As criaturas que falharem no teste ficarão enfeitiçadas ou amedrontadas por você, que no caso para ele vai ser ficar com medo, né? E quando você utilizar essa característica, você não poderá utilizá-la novamente antes de realizar um descanso curto ou longo. Ah, e as invocações místicas que ele escolhe, uma pode ser a Armadura das Sombras, que ele pode usar Armadura Arcana à vontade, deixando o CA dele 13 mais um modificador de destreza, o que é bom que ele já fica andando sem armadura, e o próprio Droll já ganha mais 2 em destreza. E outra invocação seria a Máscara de Muitas Faces, no qual ele consegue usar magia de disfarçar-se livremente também em si mesmo. Então, no final das contas, ele é um personagem que consegue interagir melhor com tudo que tá acontecendo fora do nível do combate. Um cara que consegue lançar magia de disfarçar-se em si mesmo livremente pode tomar a forma que ele bem entender, inclusive formas mais amedrontadoras, pra ele utilizar junto com a perícia e intimidação, ou a presença feérica mesmo. Já anda por aí sem armadura, sem levantar suspeitas, e como ele já tem um pacto da lâmina, ele pode andar por aí até desarmado. Se precisar rolar alguma treta, pá, uma rapiera aparece na mão dele de surpresa, ou uma adaguinha pra ele dar um furtivo oculto. Aí eu acho que as habilidades dele devem ser muito bem escolhidas, pensando justamente também nas magias. Algumas como recuo acelerado, imobilizar pessoas, reflexos, e até a possibilidade dele utilizar sono, podem fazer um combate acabar muito antes da hora, ou até mesmo nem começar. Então esse seria um jeito de ter um personagem bruxo bem interessante, abrindo possibilidades para ele ser um ladrão bem malandrinho. E para fechar com chave de ouro, o nosso bruxo bárbaro. Bruxo nível 3, bárbaro nível 2. Um draconato dourado. Ele era um draconato enfurecido, que conseguia entrar em contato com essas raízes dracônicas e mostrar-se um guerreiro fenomenal em batalha. Mas um dia conheceu um patrono chamado Ignatius, o primor dos incansáveis. Esse draconato percebia que ele era uma máquina de matar e que ele se descontrolava muito em campo de batalha. Porém, por mais que ele ceifasse a vida de vários inimigos, ele sempre saía bastante ferido. E era questão de tempo que alguém ceifasse a vida dele. Alguém não, né? Um pessoal. Porque se ele mata pra caramba, o único jeito dele tomar pancada é sendo espancado por uma galera. Então, com o seu pacto feito com a entidade corruptora de Ignatius, foi prometido a ele que cada vez que ele derrotasse um inimigo, a força vital que aquele corpo emanaria iria para ele mesmo, o tornando mais forte e mais resistente. Desde então, parece que esse draconato foi se tornando cada vez mais primitivo, cada vez mais feroz, cada vez mais incontrolável, assim como Ignatius almeja.
Então vamos pra ficha desse malandraço aí. Primeiramente, por ser Draconato, ele já ganha mais 2 em força e mais 1 em carisma. Mais 2 em força bom pro bárbaro, mais 1 em carisma bom pro bruxo. E um pouquinho de atenção que deve ser levado em consideração é justamente pelo bafo do dragão, que sendo um Draconato dourado, acaba tendo bafo de fogo em um cone de 4,5 metros. E falando um pouco sobre as invocações místicas, as duas invocações místicas escolhidas poderiam ser Vigor Abissal, que ele consegue conjurar vitalidade falsa nele livremente, e a Lança Mística, no qual as rajadas místicas dele alcançam até 90 metros. Ou seja, ele não é uma máquina de matar só de perto. Se bobear, ele também é uma máquina de matar de longe. Agora, lembra que eu falei da promessa que o grande corruptor fez com ele? Que Ignatius prometeu dar mais poder a cada criatura que ele abatesse? Então, isso aí é a bênção do obscuro. A partir do primeiro nível, quando você reduz uma criatura hostil a 0 pontos de vida, você ganha uma quantidade de pontos de vida temporários igual ao seu modificador de carisma, mais o seu nível de bruxo. Ou seja, no mínimo 3, mais o carisma. Lembrando que o Draconato já ganhou um pontinho ali. Ou seja, o foco desse personagem é tentar matar o máximo de gente possível. Quanto mais ele matar num turno, melhor pra ele. Mais ponto de vida temporário ele ganha. E pra isso, o funcionário vai ter que utilizar duas estratégias bem inteligentes. A primeira é se defender com um escudo, pra aumentar a proteção dele, já que ele não vai usar armadura e só vai ter os bônus de destreza e o bônus de constituição pra defendê-lo, um bônus mais 2 de armadura vai bem. E claro, a gente vai ter que focar direitinho na fúria do bárbaro. Vamos lá! Além de todas as características que ele já ganha, um foco bem importante que a gente vai dar é que ele vai possuir resistência a dano de concussão, cortante e perfurante. Em compensação, um contra de ele entrar em fúria é que se ele for capaz de conjurar magias, ele não poderá conjurá-las ou se concentrar nelas enquanto estiver em fúria. Ou seja, vai ter que entrar em fúria nos momentos certos. Não é começou o combate, eu entro em fúria. Tem que saber a hora de entrar em fúria, justamente porque não vai poder usar as magias. E como o cálculo aqui são 3 níveis de bruxo para 2 níveis de bárbaro, no final das contas você é mais bruxo do que bárbaro. Então escolhe bem as magias, principalmente magias que causam muito dano em muita gente ao mesmo tempo, já que cada criatura que for derrubada com 0 pontos de vida, você vai ganhar 3 pontos de vida a mais do seu modificador de carisma. Então é bom utilizar essas magias bem destrutivas bem no início do combate, antes de entrar em fúria, ou quando você estiver apanhando e tiver certeza que você vai conseguir derrotar as criaturas para conseguir alguns pontos de vida de volta. Outro ponto importante também é o ataque descuidado, que quando você fizer o seu primeiro ataque no turno, você pode decidir atacar descuidadosamente. Fazer isso ele concede vantagem nas jogadas de ataque com armas corpo a corpo usando força durante o seu turno. Porém, as jogadas de ataque feitas contra você também possuem vantagem até o início do seu próximo turno. Ou seja, é um jeito de ganhar vantagem na porrada que você dá, mas também vai dar vantagem para todo mundo que quiser te bater também. Mas como a proposta desse personagem é bater pra caramba pra tentar ganhar os pontos de vida também a cada criatura que ele desmaia, às vezes vale a pena ficar no meião do pessoal mesmo, apanhando e batendo freneticamente. E uma outra magia também importantíssima, que deve ser escolhida para usar em momentos fora da fúria, é justamente os braços de Adar, que tentáculos de energia negra brotam de você e golpeiam todas as criaturas até 3 metros de você. E cada criatura na área deve realizar um teste de resistência de força. Se falhar, o alvo sofre 2d6 de dano necrótico e não pode fazer reações até o próximo turno dela. E em sucesso, uma criatura sofre metade do dano e não sofre nenhum outro efeito. Sabe o que significa poder atacar todas as criaturas até 3 metros de distância de você? É poder atacar criaturas até 2 quadrados para um lado, 2 quadrados para um outro, 2 quadrados para frente, 2 quadrados para trás, todas que estão ao redor. Dá para acertar muita gente. Se você estiver no meião da pancadaria, então... Ui, que maravilha! Se isso não é ser uma máquina destruidora no meio de um combate, eu não sei mais. E tá com uma pergunta em mente que precisa ser respondida com urgência? Manda um pix aqui pro canal com a pergunta. fabularooficial@gmail.com. A sua pergunta vai ser tratada com toda a urgência que ela merece.